Amém, irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui nessa segunda oportunidade, na verdade, para iniciar a nossa aula de escola bíblica dessa manhã de domingo e também dar início à lição desse segundo trimestre do ano de 2020. Esperançosos de que em breve nós estaremos juntos uma vez mais para confraternizarmos nesse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Que também esse próximo trimestre traga boas notícias, alegrias, que traga vitória ao povo do Senhor. Amém, né? A nossa lição nesse dia nós estaremos trazendo à vida dos irmãos. É uma lição em que ela terá como referência o livro de Efésios, e tendo como referência esse livro de Efésios, trazer algumas verdades dentro desse livro, para que nós possamos assimilar. O título da lição desse trimestre será a Igreja Eleita, tendo como por sua primeira lição a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Com um texto áureo em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, e depois Atos, capítulo do número 19, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos utilizar nesses dias de algumas ferramentas tecnológicas para ministrar a essa aula, devido a que as nossas revistas ainda não foram entregues, mas eu sei que os irmãos aí com seus subsídios, com a sua Bíblia, também com a lição, né, que foi disponibilizada nas mídias sociais, estarão dando acompanhamento no decorrer desse estudo. Então, Efésios capítulo de número 1, versículo 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7, que diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles lhe disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo 12 varões. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, ó Deus, esse momento de reflexão da Tua palavra nesse dia. Deus querido, maravilhoso, que o Teu Espírito Santo esteja pronto a falar aos nossos corações e que encontre em nossa alma repouso e descanso para a Sua preciosa palavra. Deus, nos muda através das Tuas verdades, enche o nosso coração com o Teu poder e com a Tua graça nesta manhã. Pai, nós te glorificamos em nome de Jesus por tudo. Sê conosco, Espírito de Deus, nos ensinando e nos inspirando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a epístola aos Efésios, se nós pudermos pegar os escritos paulinos, ela será a carta em que conterá um dos maiores subsídios doutrinários teológicos que a igreja pode trazer para si, porque vai trazer como foco principal duas mensagens: a maneira de como Cristo é capaz de transformar a vida de uma pessoa, e o que uma pessoa transformada
como uma pessoa transformada vai atuar ou vai agir ao seguinte da sua decisão por Cristo, trazendo então orientações de conduta de vida. Essa carta, ela é uma das cartas de Paulo mais estudadas no decorrer de todo o mundo, e estima-se que essa carta, na verdade, ela não tenha sido direcionada apenas aos Efésios, mas assim como toda a Ásia Menor. A igreja localizada em Éfeso era uma igreja que estava em ascensão, logo após a terceira viagem missionária de Paulo, que passou um período naquele local, pregando e ensinando e trazendo as verdades do Senhor, onde ali muitas pessoas foram salvas, milagres foram feitos, maravilhas eram vistas e as pessoas se acrescentavam. De igual modo, Paulo também vai relatar que ali ele foi muito perseguido, muito acusado, devido às composições da poderosa cidade de Éfeso. Então, dentro dessa epístola, ela será conhecida como a rainha das epístolas, né? Ou ainda a principal, vamos colocar assim, a coroa dos escritos de Paulo para a Bíblia Sagrada, ou dentre os seus relatos. Essa carta contém em seus 6 capítulos riquezas doutrinário-teológicas acerca daquilo que é a obra redentora e salvífica de Cristo, como também o meio de comportamento que essa mudança nos propõe. Paulo estava enviando essa carta em direção a uma cidade onde era muito comum atos de libertinagem sexual, pornografia, atos de desonras morais. Era um povo envolvido em crenças e culturas da época, e nós iremos abordar isso um pouquinho de forma seguida. Bom, o ponto de número 1 é a autoria e a data, e diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, e era o seu nome, e era o seu nome romano. Quando Saulo começa a adotar o nome de Paulo, na verdade, esse nome ajudaria a difundir o evangelho entre os judeus. Traria um peso muito menor sobre o nome Saulo, e agora esse nome faria com que se propagasse de forma mais aberta, ou mais fácil, ou com menos restrições à palavra do Senhor. Nos séculos passados, um clérigo inglês chamado Edward Evanson foi um dos questionadores acerca da autoria de Paulo a essas cartas. Mas quando, no decorrer da história, que outros historiadores começaram a analisar as Escrituras, retiraram todos eles qualquer sombra de dúvida de que esses textos possam ter sido construídos ou escritos por outro homem a não ser o próprio Paulo. Vale lembrar que no capítulo de número 1, assim como no capítulo de diversas cartas, nós vamos encontrar isso em outros momentos da palavra, nós vamos encontrar esse relato de Paulo em diversos outros textos seus, onde ele vai afirmar, que ele é o escritor relevante dessas cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Paulo se apresenta como escritor dessa carta, Como nesse capítulo de número 1, versículo de número 1, na parte A, ele já vai dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus. No capítulo de número 3 do livro de Éfeso, Paulo vai trazer outra vez no versículo de número 1, ele
se colocando como redator dessa carta. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós e por gentios. Isso não era somente uma maneira dele identificar a carta, mas vai trazer também uma estrutura de texto muito presente na cultura do judeu da época, em que quando ele escrevia cartas, ou escrevia orientações, ou escrevia orientações, direcionamentos a pessoas ou a terceiros, isso fosse feito já aberto no seu início como cabeçalho, o nome da pessoa que estaria endereçando essa carta, né? Vale que lembrar que ele faz questão de trazer essa ideia, ele faz questão de trazer essa verdade e tornar essa verdade agora exposta para todos, né? De que ele é o escritor fiel dessa carta. Era como se ele dissesse, eu, né, que estive com vocês em um tempo, e ele mesmo vai dizer, vai dizer no livro de Atos que esse mesmo Paulo não voltaria a retornar a Éfeso, né? Então é como se ele estivesse dizendo assim, sou eu, aquele que esteve primeiro com vocês e que agora impossibilitado de estar nessa segunda vez, está dando as orientações necessárias para que vocês possam prosseguir. Então, o título, né, de redator ou de criador dessa carta ainda pesa sobre a vida de Paulo devido aos diversos relatos dentro da própria carta, como dentro do livro de Atos. É irrefutável, né, que a autoria dessa carta, dessa epístola, não pertence a Paulo, ela na verdade é de Paulo. Bom, o segundo ponto é a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar no mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva, né, pela vontade de Deus, isso é, não escolhido pelos homens. Paulo, então, vamos deixar um detalhe claro. As cartas de Paulo, elas então serão divididas em 4 seções importantes. A primeira delas é as escatológicas, o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses, as soteriológicas, que serão as que abrangem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, as cartas da prisão, que serão Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e as cartas pastorais, que serão 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Dividido essas 4 seções, Paulo vai colocar uma assinatura fiel nessas cartas, que vão ser aparentes principalmente nos 7 livros que nós citamos anteriormente. Esses seriam 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo. Dentro desses livros, Paulo vai deixar claro a sua autoridade, ou a sua assinatura apostólica, quando ele diz que pela vontade de Deus é que ele escreve essas cartas. É como se Paulo estivesse querendo deixar claro que o objetivo daquele estudo, ou o objetivo daquele ensino, ou o objetivo da instrução, ou quem estava mandando a instrução, era o próprio Deus através da sua vida. Era como se Paulo estivesse dizendo, eu só faço porque Ele me capacitou, me separou e me levantou para fazer, né? Ele me escolheu, eu estou fazendo no nome dEle. Era como se ele estivesse também reafirmando a autoridade de dar esses ensinos, a autoridade de reatestar essas falas, essas verdades. E também para que a igreja entendesse que precisava dar ouvidos, porque através da vida dele, era que esses ensinos, esses estudos e esses relatos se tornariam evidentes, se tornariam agora reflexo da voz de Deus para aquele povo. Então assim, Paulo reafirma essa sua autoridade, assim como a sua assinatura apostólica, quando ele diz, é pela vontade de Deus que faço, é pela voz,
é pela autoridade de Deus que faço, é porque Ele mandou o que eu estou fazendo, é porque Ele me escolheu, é porque Ele me separou. Não foi o homem, não foi um sinédrio, não foram os fariseus, não foram outras pessoas que me levantaram. Era como se Paulo estivesse dizendo, quem me levantou para anunciar essas verdades foi o próprio Deus, e por isso eu estou fazendo. Então era como se ele estivesse assim, eu vou mostrar a vocês, eu vou deixar claro em todas essas cartas, em todos esses ensinos, que apesar da escrita ser minha, a voz e orientação vem perfeita da parte de Deus. Amém, irmãos? Então isso tem que ficar muito claro nas nossas mentes, muito claro no nosso coraçãozinho, porque Paulo aqui na verdade também está engrandecendo a soberania de quem o escolheu. Uma epístola de prisão, ponto de número 3. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, isso a gente já falou no capítulo de número 3 de Efésios, no versículo de número 1. O preso do Senhor, no capítulo de número 4, versículo de número 1. E no capítulo de número 6 e versículo de número 20, ele vai se denominar o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e em Filemon. Paulo vai ter duas prisões principais. A primeira delas vai ser em Cesareia, onde ele vai passar 2 anos preso. Cesareia era a capital da Judéia. A segunda prisão vai acontecer também em Roma, onde ele ficará preso em prisão domiciliar por 2 anos. Por que essa informação é relevante? Porque existe uma controvérsia histórica. Se Paulo escrevia as cartas desde Cesareia, ou se Paulo escrevia as cartas na sua prisão domiciliar em Roma. Isso vai ficar claro depois, mais na frente nós voltaremos nesse ponto e nós rediscutiremos a prisão de Paulo, ou melhor, vamos trazer logo agora. Nessa época, Éfeso era uma igreja que estava em crescente, em um número muito crescente. Paulo vai ser preso em Cesareia, que era a capital da Judéia. Em Cesareia, Paulo vai ficar embaixo do governo de ele é como se fosse um procurador, que é o Antônio Félix. Antônio Félix, ele desempenhou esse papel de procurador durante 2 governos romanos, que é o governo de Cláudio e o governo de Nero. Ao final do segundo governo, agora esse Antônio Félix vai querer entregar Paulo aos judeus, a fim de que os judeus pudessem entregar. Só que quando isso acontece, Paulo vai fazer uma apelação agora ao tribunal de César, ao governo romano. Isso está lá em Atos, capítulo de número 24, versículo de número 22. Vamos lá, vamos ver esse texto, porque ele é bem interessante para o entendimento dessas questões. Atos, capítulo de número 24, versículo de número 22. Olha o que diz. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs por dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Esse termo caminho era o termo que eles usavam para identificar aqueles que traziam a palavra do Senhor. Vale lembrar que Jesus já se identificava como o caminho. É tanto que quando você ver aí na sua Bíblia, você vai perceber que esse termo está em letras maiúsculas, porque provavelmente ele estava se referindo à mensagem de Jesus Cristo que Paulo pregava. E mandou o centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou de ter vir com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com a mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei.
esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Então, na passagem aqui, agora Antônio Félix será sucedido por Pórcio Festo. Pórcio Festo é quem vai dar direito a Paulo de ser levado ao tribunal de César. E quando Paulo chega a esse tribunal de César, Paulo agora vai ser condenado a cumprir prisão domiciliar em Roma, que era a capital do império, em uma casa que ele alugou. Vamos seguir o texto. E querendo Félix comprazer os judeus, deixou Paulo preso. Félix então dava ouvidos, Antônio Félix dava ouvido às acusações que os judeus faziam. Olha o início do capítulo de número 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais judeus compareceram perante eles contra Paulo e lhe rogaram, pedindo com favor contra ele, que o fizessem vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Então, quando Festo diz que entregaria, agora Paulo vai fazer o quê? Paulo vai clamar, para ser levado ao tribunal de César, como se ele dissesse assim: eu não tenho que ser julgado pelos judeus, porque eu tenho plena consciência que eu não fiz nada para eles, Eu tenho plena consciência que eu não realizei nenhum mal contra eles. Olha o que ele vai dizer. Mas ele em sua defesa disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado, e não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Então assim, Paulo aqui estava dizendo: eu não tenho que ser julgado por judeu, porque eu não fiz nada para eles, Aí a condenação dessa segunda prisão vai aparecer agora no capítulo de número 28, no versículo de número 30, onde diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugava e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Ele preso dentro da casa, sem sair para lugar nenhum, pregava e ensinava. Mas por que essas informações são relevantes? Porque em Cesareia, Paulo estava debaixo de um jugo, ele não tinha liberdade para ensinar e para escrever. Então, portanto, se pensa que, ou isso nos leva a crer ou a pensar, assim como os estudiosos passados pensaram e chegaram a essa conclusão, que possivelmente as epístolas da prisão, tenham sido escritas por Paulo em Roma e não em Cesareia, porque em Roma Paulo tinha liberdade do ensino, tinha liberdade de trazer, esses ensinos da palavra do Senhor. Essa prisão de Paulo aconteceu aí por média dos anos 61 e 62, que é a data da escrita dessa epístola, provavelmente. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, por cerca de 2 anos, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa primícia, a data provável da redução da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, Paulo vai escrever essa carta na sua prisão, não em Cesareia, mas na sua prisão em Roma, que era a capital do império, uma prisão domiciliar a qual ele passou 2 anos, e nesse local escreveu, provavelmente, as suas epístolas de prisões. Amém? Essa carta ela foi entregue a Éfeso através de Tíquico,
né, que era o portador dessa carta, lá no capítulo de número 6, no versículo de número 21 de Efésios, vai estar trazendo a relevância desse tema. Então, irmãos, até aqui, se os irmãos tiverem alguma dúvida, deixem aí no vídeo, que eu vou esclarecer, né, no momento em que os irmãos perguntarem. Né, o segundo ponto, então, os destinatários. Para quem essa carta ela deveria ser entregue? A cidade de Éfeso, ponto de 2.1. Fundada por volta de 1050, tornou-se um centro político e comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil telespectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, né? Essa cidade de Éfeso era localizada no território da Lídia, e ela fazia fronteira com duas cidades em especiais, que eram Esmirna e Melito. Essa cidade ela foi anexada à província romana em 133 a.C., né? E tornou-se, portanto, né, devido a esse seu potencial hidrográfico, ser uma cidade portuária, com essa capacidade hídrica grande, esse sistema de escoamento e de provisão de água tecnológico, ela se tornou um polo político, comercial e religioso. E isso era dos meios que mais rodava dinheiro dentro da cidade. Afinal, o comércio ele estava altamente ligado com o religioso, e talvez isso era, então, a maior barreira que Paulo encontrava para pegar a palavra naquele lugar. Pensa comigo, uma cidade que era alimentada comercialmente pelo ocultismo, né? Dentro da cidade de Éfeso também tinha um templo religioso, nós vamos abordar agora aqui no segundo ponto, mas todas essas atividades religiosas, o fim delas eram comerciais. E agora pensa Paulo chegando, pregando a verdade e levando o povo a se desfazer daquilo que trazia lucro, daquilo que trazia proveito, daquilo que trazia rendimento financeiro. Então as pessoas eram muito resistentes por isso, porque às vezes o sustento das suas casas, das suas famílias, dos seus comércios, das suas cidades, eram dados dessa prática, né, religiosa, Essa cidade também era a sede do procônsul romano, né? E era também a confederação dos estados da Ásia Menor, a sede da confederação dos estados da Ásia Menor. E o procônsul do Império Romano era localizado nessa cidade de Éfeso. Pense então como essa cidade era uma cidade poderosa, era uma cidade bem estruturada, era, portanto, na época, considerada uma metrópole. Estima-se que Éfeso, nessa época que Paulo escrevia, tinha uma população estimada de 500 mil pessoas. Era, portanto, se não a principal, uma das principais cidades, era a principal cidade da Ásia Menor e uma das principais cidades de toda a Ásia. Nessa cidade ocorria muito circulação de dinheiro, de comércio, devido às questões religiosas que nós abordaremos agora. A religiosidade em Éfeso, né, a cidade abrigava o templo de Artemis, né, que é a deusa da fertilidade, ou Diana, como é conhecida também, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo de número 19 de Atos. Olha que interessante essa informação, e ela vai refutar isso que eu estou dizendo acerca da resistência da pregação da palavra. Atos capítulo de número 19, versículo de número 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas e
artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha o versículo de número 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Bom, a idolatria a essa deusa era tão grande que os historiadores dizem que provavelmente a sua escultura foi feita de restos de algum meteorito, provavelmente que tenham sido encontrados naquela localidade na época. E as pessoas acreditavam. Veja que no capítulo de número 19, no versículo 18 e no versículo de número 19, Paulo também Lucas está também revelando, através do seu relato, que essas pessoas também praticavam não somente o tipo de culto sexual, onde eles praticavam orgias, atos libidinosos, atos de prostituição, pornografia no templo, como também usavam de artifícios ocultistas para a realização desses cultos. Então, quando as pessoas se convertiam, elas chegavam até a praça pública e começavam a queimar os seus livros, os seus objetos, os seus amuletos, né? Os seus nichos de prata, eles queimavam aquelas estruturas e as pessoas ficavam estarrecidas, porque aquilo era de peso, de valor de dinheiro, como ele está dizendo, era como 50.000 peças de prata, era um valor significativo na época. Então essa era a maior resistência, porque muitas pessoas não queriam a pregação desse evangelho por conta daquilo que talvez elas teriam que perder. Mas aí a gente precisa abrir um parêntese e dizer e trazer isso à nossa memória, que tudo aquilo que nós perdemos não se compara à riqueza do que conquistamos quando nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele é maior do que o nosso estudo, ele é maior do que a nossa casa, ele é maior do que qualquer prostituição, ele vale mais do que qualquer outra coisa, e nenhuma riqueza nesse mundo, sendo ela de qualquer espécie, será capaz de suprir aquilo que Jesus importa nas nossas vidas e aquilo que Ele faz em nós. Então, que isso tem que ficar claro, essas pessoas, elas tinham essa ressalva enquanto a Paulo, né? Olha só o versículo de número 27, 28 e 29. Não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes concorreram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Olha o alvoroço que estava sendo gerado devido, meus irmãos, a essa pregação da palavra de Paulo, porque todas aquelas práticas religiosas sustentavam e alimentavam a cidade, mas eram práticas satânicas, demoníacas, ocultistas, longe da verdade do evangelho. E estava ali um homem destemido, um homem corajoso, um homem que não tinha medo nem da riqueza dos homens para anunciar a palavra do Senhor. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você. O evangelho não foi feito só para pobre, assim como o evangelho não é só para a classe média. O evangelho é para rico, é para pobre, é para desempregado, é para bem empregado, é para patrão, é para funcionário, é para presidente, para deputado, é para eleitor. O evangelho do Senhor é para todos. Não existe distinção de para quem o evangelho deve ser pregado. Nós nunca saberemos o efeito da palavra em alguém se nós não a lançarmos. Uma semente dentro de uma bolsa é apenas uma semente, mas uma semente lançada é a potência de uma grande árvore frutífera. Então, meu irmão, pregue, numa oportunidade, fale para o seu patrão do amor de Deus. Não importa, mas ele é rico demais para o Senhor. É a nossa mente que pensa assim, é a nossa carnalidade.
pregue, lance a palavra, entregue as verdades do Senhor para todos. O Evangelho é para todos. E Paulo entendia isso muito bem e diz: ninguém, nenhum poder da terra, nenhuma condição financeira vai me impedir de levar a preciosa palavra do Senhor. Amém? Então pregue essa palavra a todos, sem distinção de ninguém. E outra, os homens podem dizer que não precisam, porque parecem ser satisfeitos com todas as suas riquezas, mas não existe nenhuma alma que não grite por reconciliação com Deus. Nós nascemos para estar nele e a nossa alma clama por ele. Amém? Então pregue essa palavra a toda criatura. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E, como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando no salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou essa igreja. Talvez nesse ponto, o relato mais importante de Paulo é trazer agora a evidência, a importância do crente ser batizado com o Espírito Santo. Paulo vai chegar e vai indagar esses 12 varões, se eles já ouviram falar do Espírito Santo. E muitos deles disseram que não. Paulo agora então vai pregar a doutrina do batismo nas águas. E a doutrina do batismo com o Espírito Santo vai lhe impor as mãos e eles vão receber o dom do Espírito. Vão falar línguas e glorificar a Deus nesse Espírito. Não existe uma teologia pentecostal onde um homem separa a salvação, o arrependimento, do batismo com o Espírito Santo. O texto todo do livro de Efésios não vai falar muito sobre o Espírito de Deus, mas vai trazer muito acerca da mudança no homem, ou a afirmação do novo homem, que é uma obra que só é feita por intermédio do Espírito Santo de Deus na vida de um homem. Então eu não tenho como separar essa vertente teológica. Eu não posso dizer que sou um cristão pentecostal se assumo essa doutrina de arrependimento, mas me recuso à doutrina do Espírito Santo de Deus. Não existe uma vida plena sem batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos redirecionar o nosso foco, porque não é criticando o movimento pentecostal, ou criticando a manifestação do Espírito, ou querendo suprimir a manifestação, que nós seguiremos a um ponto de racionalidade. Perceba que esse não é o objetivo, porque se o Espírito de Deus não estivesse conosco, nós não seríamos influenciados nem quanto ao nosso pecado, nem quanto à justiça, e nem em favor aos juízos de Deus. Nós, em outras palavras, seríamos incapazes de nos arrepender, de buscar mudança, da nossa vida ser transformada um dia após o outro. O que Paulo estava querendo dizer é: se vocês já se arrependeram, vocês precisam completar a obra que vos falta, e ela só será possível a partir do Espírito do Senhor. Quando o Espírito de Deus desce sobre a vida de um cristão, coisas começam a acontecer que outrora não aconteciam. O capítulo de número 1, no versículo de número 8 de Atos vai dizer: mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo, quando ele vier sobre vós, e quando ele vir, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
e confins da terra. É o Espírito de Deus que dá força à pregação da igreja do Senhor. É o Espírito de Deus que potencializa a palavra. É o Espírito de Deus que torna fogo vivo, consumidor a palavra da boca do crente. É o Espírito de Deus que vai testificar os seus feitos. É o Espírito de Deus que vai testificar através da mensagem que você prega. É o Espírito de Deus que vai transformar através da palavra que você diz. É o Espírito do Senhor que vai, meu irmão querido, mudar uma situação diante da palavra que a igreja do Senhor prega. Uma teologia que nega a existência do Espírito de Deus, ela é uma teologia falida, fraca. Nós precisamos entender que o arrependimento precede o poder. Crente arrependido busca o poder. Quando nós temos essas duas ferramentas dentro de nós, a palavra da nossa boca será poderosa, será uma palavra efetiva, direcionada, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque essa palavra que nós estamos dizendo é a palavra do Senhor, atestada no poder do Espírito Santo do Senhor, que nos reveste. Em outras palavras, quer ser um bom professor de escola bíblica? Busque sim o conhecimento, mas busque também o poder. Quer ser um cantor? Busque as boas técnicas, mas busque também o poder. Quer ser um bom pregador? Busque ter uma boa dicção, uma hermenêutica, uma homilética, mas busque também ter poder, ser cheio do Espírito Santo. Quer ser um crente? Busque, além de participar dos cultos, vir e receber o poder de Deus, entregar aquilo que você recebe. Busque os dons espirituais. Não podemos ser uma igreja dividida, temos que ser uma igreja unificada na obra redentora da cruz, que salva, que cura, que liberta, que transforma, mas que batiza também com o Espírito Santo, dando poder à palavra que nós pregamos, e que através desse Espírito que em nós está nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, nós chegaremos por intermédio do caminho que é Jesus Cristo ao céu de glória que nos foi preparado pelo Senhor. Glória a Jesus por isso. Precisamos nos entregar ao Espírito do Senhor, viver as maravilhas de ser cheio do Espírito de Deus e entender que é só Ele capaz, só Ele é o único capaz de trazer poder à palavra que nós pregamos. E nós precisamos ir de encontro a esse evangelho fraco, a esse evangelho sem poder, a esse evangelho que não muda. Lembre-se da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, uma simples palavra, mas uma palavra carregada de poder do Espírito de Deus, capaz naquele dia de, através desse Espírito, tocar quase 3.000 corações, e esses corações reconhecerem que só há um Senhor, que só há um Deus, e Ele é o único, Ele é poderoso, e o nome dEle é Jesus Cristo, e sem Ele nós não podemos viver. Aleluia. Busquemos esse Espírito que transforma os nossos corações. Aleluia. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo, e ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então Paulo vai dizer, essa carta é para os santos e fiéis. Na aula passada nós falamos acerca do processo de santificação que o novo homem deve passar. Mas santo nesse contexto não significa ausência de pecado, mas significa de alguém que foi separado por Deus. Esse contexto é muito aplicado no Novo Testamento, e no Novo é alguém que se
separou por amor a Deus. Então Paulo está escrevendo essa carta aos cristãos, judeus e gentílicos que decidiram se separar para viver para Deus, se separar da idolatria, se separar da prostituição, se separar do pecado, se separar da mentira, se separar da bebedeira, se separar da pornografia, se separar, meus irmãos, das contendas, se separar das emulações, se separar das dissensões, se separar da fofoca, se separar, irmão, de tanta coisa ruim existente nesse mundo. Aquele cristão que prefere as coisas do Senhor do que as coisas que estão no mundo, aquele que prefere um tempo com Deus do que as coisas que o mundo oferece. Nós devemos ser essas pessoas separadas, essas pessoas que decidem viver para Deus. As palavras do Senhor, elas não são para aqueles que se bandiam, ou aqueles que se pervertem e se prostituem com aquilo que é oferecido aí fora. Noiva é separada, a noiva só ouve o noivo. As ovelhas do rebanho do Senhor ouve a sua voz e a conhece. Se você tem ouvido a voz de Satanás, a voz de quem nos chama muitas vezes ao pecado, a voz dos que nos chamam muitas vezes ao erro, nós precisamos ver a que Senhor servimos e lembrar que não podemos servir nunca a dois senhores, mas somente a um Senhor, e de preferência entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, e sem Ele nada. E para os que assim vivem graça, e para os que assim vivem paz, e para os que assim vivem amor, e para os que assim vivem bem-aventuranças, porque eles certamente viverão o melhor que Deus tem para os seus filhos aqui na terra. Glória seja dado ao nome de Jesus. Ponto de número 3, propósito e mensagem. Primeiro propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos que algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pela bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Está lá no capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 10 da carta de Éfeso. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade, a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Se a gente for lá no capítulo de número 20 do livro de Atos, do versículo 18 ao versículo de número 31, Paulo vai exortar os anciãos que ficavam com a igreja de que em breve lobos entrariam disfarçados na igreja para tentar destruir o rebanho, Isso Paulo vai deixar claro, e também vai deixar claro que ele não vai voltar a essa igreja. Quando Paulo diz isso, esse é o motivo que agora ele vai escrever essa carta aos Efésios, para trazer essas orientações, porque ele realmente estava preocupado. Não que tivesse algum problema ali, mas algum desses irmãos que estavam se agregando poderiam mesclar doutrinas, ou mesclar culturas pagãs, místicas, ao seio da igreja do Senhor, e isso seria terrível e catastrófico para alguns irmãos. Então o que Paulo estava querendo dizer é: fiquem vigilantes e atentos ao que está acontecendo no meio de vocês. Lembrem do que eu ensinei e do que eu estou agora escrevendo para vocês.
Lembrem de quem vocês eram e de como vocês são hoje. Lembra que vocês de modo nenhum podem voltar a ser quem antes vocês eram. Deus não está interessado que vocês voltem àquilo que Ele já esqueceu, aquilo que Ele já perdoou. Essas práticas não se enquadram na vida de vocês. Então, cuidado, sejam vigilantes a esse tipo de coisa. O propósito, então, aqui era orientar, trazer uma estrutura de que Cristo era a cabeça da igreja e nós éramos o corpo, então qualquer orientação só podia partir de Cristo para a vida daquela igreja e para a vida de nós, de todos nós, da igreja do Senhor hoje. Qualquer orientação, ela tem que partir do Senhor, qualquer direcionamento do Senhor. Amém, irmãos? Que isso fique claro nas nossas mentes. Está um pouco quente, mas o Senhor é bom. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Ponto, Jesus Cristo cabeça, nós falamos, e a igreja sendo o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É um Jesus Cristo que vem, nasce, se entrega, morre numa cruz para que nós possamos ter a salvação. Segundo, é a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. O Espírito Santo de Deus agora vai atuar em nós para nos ajudar nesse processo. 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o que Deus faz e de tudo o que se espera que a igreja faça. Então, o que Paulo estava querendo deixar claro para a igreja? Olha, eu estou dizendo para vocês como Cristo quer que vocês se comportem. E agora vocês precisam responder a essa ordem com o comportamento de vocês. Lembre que eu estou deixando claro para vocês que Ele é o cabeça e vocês são o corpo, que Ele faz parte do plano eterno de Deus. Esse plano foi consumado na cruz do Calvário, que Ele deixou o seu Espírito Santo para ajudar nesse processo de salvação, que Ele revela a sua vontade plena e perfeita através da obra do seu Espírito Santo, e que Ele está propondo a essa igreja um novo estilo de vida longe daquilo que está escrito no capítulo de número 2, que os irmãos podem ver do livro de Éfeso, que vocês outrora praticaram, mas agora uma vida entregue para Deus, uma vida agora entregue para o Senhor Jesus, uma vida entregue agora para Cristo. Então esse é o objetivo, a mensagem que essa carta contém, uma mensagem onde Cristo diz, o que devemos fazer e como a igreja deve se comportar diante daquilo que Cristo diz. Portanto, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Toda e qualquer ordem só parte da cabeça, todo e qualquer direcionamento só é capaz de partir da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, então, essa foi a nossa lição desse dia, da carta aos Efésios, falando sobre a igreja eleita. Eu espero que os irmãos tenham gostado, se agradado. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário desse vídeo, que eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas. Amém, irmãos? Então, assim, a carta de Éfeso é, na verdade, uma carta de conduta, de como a igreja deve se comportar, de como Cristo desejaria que a igreja se comportasse e como a igreja deve se comportar para que Cristo se agrade dela. Então, guarde essas informações no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa aula, Senhor, por esse período que nós passamos em Tua presença. Pai, não nos deixe, Senhor Jesus Cristo, que os nossos pés vacilem e nem permita, Senhor, meu Deus, que nos distanciemos da Sua voz e da Sua verdade. Pai querido, que a Sua presença esteja conosco e que o Teu Espírito nos ensine e nos direcione, Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai, pela sua palavra. Deus querido, maravilhoso, guarda-nos em paz, em nome de Jesus, amém
e amém. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe nessa manhã.